Fala galera concurseira, a disciplina é referente à Lei Complementar 840 de 2011 e o mapa mental de hoje é sobre o processo administrativo disciplinar. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação ao processo administrativo disciplinar. Apuração, infração disciplinar. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de representação, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. Logo, nós temos tanto a sindicância como o processo disciplinar. Antes de entrar no processo disciplinar, deve-se primeiro realizar a sindicância. A sindicância nada mais é que o procedimento investigativo, que tem como resultado. Qual que é o resultado da sindicância? O arquivamento do processo, no caso aqui não vai dar nada, instauração do processo disciplinar, e aí já vai dar início aqui ao processo disciplinar, e aplicação da sanção de advertência ou suspensão de até 30 dias. O prazo da sindicância é de 30 dias. Prorrogável por igual período, logo totalizando até 60 dias. Também temos a sindicância patrimonial, que é um procedimento sigiloso e investigativo. A sindicância patrimonial refere-se ao enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial, incompatível com a remuneração ou subsídio por ele recebido. O prazo da sindicância patrimonial é de 30 dias. Também prorrogável por igual período, totalizando 60 dias. Depois da sindicância, e se porventura houver alguma instauração do processo disciplinar, a gente entra na parte do processo disciplinar. Então, o processo disciplinar, ele apura a responsabilidade. Quais são as fases do processo disciplinar? Nós temos a instauração, a instrução, a defesa, o relatório e o julgamento. A instauração. Pela autoridade competente, deve-se constar a indicação da autoria, nome, matrícula, cargo do servidor, materialidade da infração disciplinar. Instrução. A comissão processante promove tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. A defesa. O seu prazo é de 10 dias ou 20 dias, havendo 2 ou mais servidores. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Então, no caso, esse prazo aqui de 10 dias, ele pode ser prorrogado pelo dobro, no caso, totalizando 20 dias, nesses casos de diligências reputadas indispensáveis. Ou até mesmo esse caso de 20 dias, totalizando 40. Porém, é muito difícil isso aqui cair em prova. Servidor revel. Servidor indiciado que, regularmente intimado, não apresentar defesa no prazo legal. Defesa. A autoridade instauradora do processo deve designar um servidor estável como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do servidor indiciado, preferencialmente com formação em direito. Relatório, elaborado pela comissão processante. Informações sobre a instauração do processo. Resumo das peças principais dos autos, com especificação objetiva dos fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção. Conclusão sobre a inocência ou responsabilidade do servidor indiciado, com a indicação do dispositivo legal ou regulamentar infringido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Indicação da sanção a ser aplicada e do dispositivo dessa lei complementar em que ela se encontra. E a última fase é o julgamento. O seu prazo é de 20 dias pela autoridade competente. O julgamento fora do prazo não implica a nulidade do processo. Da decisão que aplicar a sanção de advertência ou suspensão, cabe recurso hierárquico, vedado o agravamento da sanção.
Em caso de divergência com as conclusões do relatório da comissão processante, a autoridade julgadora pode agravar a sanção disciplinar proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Então, lembrando que as fases são a instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. O prazo do processo disciplinar é de 60 dias, prorrogável por igual período. Nesse caso, referente ao processo. Então, o processo ele pode ser de 60 dias, prorrogável por igual período, totalizando 120 dias. Agora, o prazo de todas as fases, nesse caso, é de 140 dias. O afastamento preventivo. Prazo é de 60 dias. Pode ser prorrogado por igual período, totalizando 120 dias. É sem prejuízo da remuneração. Em substituição ao afastamento preventivo, a autoridade instauradora pode, no mesmo prazo, determinar que o servidor tenha exercício provisório em outra unidade administrativa do mesmo órgão, ou autarquia ou fundação de sua lotação. É vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo administrativo disciplinar até a conclusão do prazo para a defesa escrita. O mínimo único é LEFA. Então, é vedado deferir ao acusado licença ou afastamento voluntários, exoneração a pedido, gozo de férias e aposentadoria voluntária. Não é objeto de apuração em sindicância ou processo administrativo e disciplinar. Aquele que já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal, transitada em julgado, que reconheceu a inexistência do fato ou a negativa da autoria, salvo se existente infração disciplinar residual. Algumas observações. Revisão do processo. O processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de sanção disciplinar. O prazo para a revisão do processo é de 60 dias. Prescrição da ação disciplinar. O prazo, 5 anos, em caso de demissão, destituição de cargo e comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2 anos, suspensão. 1 ano, advertência. O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ela ocorreu, chefia imediata e imediata do servidor, autoridade competente para instaurar a sindicância ou processo disciplinar. Fica isento de sanção disciplinar o servidor cuja conduta funcional, classificada como erro de procedimento, seja caracterizada cumulativamente pela ausência do dolo, eventualidade do erro, ofensa ínfima aos bens jurídicos tutelados, prejuízo moral irrelevante e reparação de eventual prejuízo material antes de se instaurar sindicância ou processo disciplinar. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição uma única vez. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.